Bom dia, queridos. Como vão? Tudo bem? Tudo na santa paz do Senhor? Que bom estar aqui. Só quero dizer que eu não vou dar aula, porque o Daniel falou tudo que eu quero falar hoje com os irmãos, então já só vou me repetir aqui. Deus é muito bom. Quando Deus cuida da sua igreja, quando isso é demonstração do seu amor, Ele comunica não apenas àquele que vai falar, a trazer a sua palavra, aquele que vai dar aula, mas Ele prepara toda a igreja pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua providência, e nos mostra que é Ele que é o Senhor da igreja. Não é o pastor Tiago, não é o pastor Lucas, não é o pastor Patrick, não são os presbíteros, não sou eu, não é nenhum irmão aqui, mas o Senhor Jesus, e graças ao bom Deus é isso, porque, meus irmãos, como nós somos pecadores, se dependesse de nós a igreja, ela já teria acabado lá no primeiro século. E a gente vê que, desde o primeiro momento, onde houve a consumação das promessas de Deus do Antigo Testamento, promessas que foram estabelecidas na eternidade, na Trindade, que é formada, e é importante falar isso, porque existe muita confusão, é formada por três pessoas tendo uma mesma essência, onde essas três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são Deus, mas não são a mesma pessoa. Cada um tem a sua função ali na Trindade, todos são Deus, todos operam da mesma forma, com o mesmo poder, com a mesma autoridade, não existe uma hierarquia, não são demonstrações de Deus ao longo da história, como muitas heresias vêm falando ao longo da história da igreja, que em certo momento no Antigo Testamento, Deus se mostrou como Deus Pai. Quando Jesus veio, Deus se mostrou como Deus Filho, e agora Deus se revela como Deus Espírito Santo. Isso não é verdade. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, ao longo de toda a sua extensão, a sua completude, nós vemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que o Espírito de Deus pairava já sobre a face das águas. A providência do Senhor é aquilo que sustenta os pilares da criação, tudo aquilo que Deus criou é pelo poder do seu Santo Espírito, e o Senhor Jesus, quando Ele veio na plenitude do tempo, conforme Gálatas 4:4, o apóstolo Paulo está falando ali aos Gálatas, sobre quando Jesus ele veio num momento onde o mundo estava preparado, politicamente, com o Império Romano dominando sobre tudo, mas exercendo rotas de navegações propositivas, rotas também estradas por terra, onde facilitava a propagação do Evangelho. A gente vê também uma única língua no mundo, o grego, que era o grego koiné, o grego de uma forma mais simples, que é o que a gente pode considerar o inglês daquela época, onde existia uma língua comercial. O mundo estava preparado para receber o Salvador. Jesus ele veio no tempo oportuno, logo depois de toda a história de Israel, onde o povo de Deus foi espalhado sobre a face da terra. E nesses lugares onde o povo de Deus, onde os judeus estavam espalhados, ali foram construídas sinagogas, onde o povo ouvia a palavra de Deus, e que depois, pelo poder do Espírito Santo, o apóstolo Paulo, que foi um grande proeminente da propagação da palavra de Deus pelo mundo, utilizava como púlpito essas sinagogas. E o mundo já estava preparado para receber o Salvador, para ser comunicado o Evangelho, ainda mais hoje, com a internet, que a gente tem o WhatsApp na mão, a gente consegue mandar uma mensagem, já chega em um segundo lá do outro lado do mundo. Lá no Japão chega lá uma mensagem em português para se a gente quiser. Tem até o tradutor, o Google Tradutor, naquela época não tinha isso. Então o poder de Deus continua se manifestando através do seu Santo Espírito. E nesse primeiro momento da igreja consumada ali, trazida a esse tempo, de uma forma plena, com o poder do Espírito Santo, é que nós vemos a origem, por assim dizer, daquilo que a gente entende visivelmente como igreja. Então eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, lá em Atos, capítulo 2, texto já mencionado pelo nosso querido irmão Daniel. Atos, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 13. Atos, capítulo 2, capítulo 5, versículo 5, melhor dizendo, até o versículo 13. Bom dia também para o pessoal que está nos acompanhando. Queria também pedir lá para o pessoal da transmissão, do som, para passar o microfone enquanto tivermos perguntas. Você que está nos acompanhando pelo YouTube, mande sua mensagem no chat que está logo abaixo. E conforme nós formos
progredindo com a aula, peço a participação dos irmãos para que essa aula ela seja dinâmica, não seja só eu falando aqui na frente, para que tanto eu quanto os irmãos nós possamos crescer juntos no mesmo espírito. Queria convidar o Nicolas a ler. Alguém pode trazer o microfone para o Nicolas? Eu não sei se temos o microfone aqui. Queria convidar o nosso irmão Nicolas a ler o texto de Atos, capítulo 2, de 5 a 13. Então vamos ler. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que aí estão falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos atônitos e perplexos perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bêbados. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, te louvamos porque a sua palavra nos é revelada e por isso, por ela ser revelada, nós não podemos entendê-la conforme a nossa cognição, a nossa compreensão, de forma natural. Por isso, Pai, faz justo aqui pedir pelo seu poder, Deus, pelo Espírito Santo que nos auxilia, que nos revela a sua palavra nos nossos corações e que nos constrange, mostrando quem é o nosso Deus e quem é o nosso Salvador. E que nos mantém, Pai, daqui em diante, para que vivamos em santidade e justiça perante o Senhor todos os dias da nossa vida. Cremos que o Senhor, que Deus e Espírito Santo é aquele que começa a boa obra em nossas vidas e é fiel e justo para concluí-la até a volta do Senhor Jesus. Pedimos, Deus, nesse momento oportuno, falando sobre a sua pessoa, a Santíssima Trindade, sobre a pessoa do Espírito Santo, e queremos, Deus, que a sua palavra ministre os nossos corações. Embora seja uma aula, pedimos e imploramos ao Senhor para que não saiamos daqui da mesma forma como entramos, porque a sua palavra é uma espada de dois gumes, Pai, que corta alma e espírito juntas e medulas. É impossível ficar indiferente quanto ao que a sua palavra fala. Então nos ajuda, Pai, porque somos limitados, somos pecadores. Precisamos do seu poder e do seu amor para que vivamos. Te pedimos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a gente viu aqui um relato onde nós entendemos historicamente que é o início da igreja. Mas uma coisa que é importante deixar bem claro, a igreja, ela é uma instituição não humana, convenhamos. Nós sabemos que houve um momento em que existiu uma interferência sobrenatural do poder de Deus na igreja, no início da igreja. Mas é esse mesmo Espírito Santo que nós vemos, como eu falei mais cedo, que conduz a ordem no mundo com a sua providência. Um dos atributos de Deus é que Ele é um Deus que providencia, Ele é um Deus provedor. E é por causa do seu Santo Espírito, e é por meio do seu Santo Espírito que a providência e a manutenção desse mundo, ela continua. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele se revelou, ele se mostrou em pontos específicos do Antigo Testamento, e agora no Novo Testamento de uma forma muito mais intensa e muito mais intencional, como cumprimento das promessas do Antigo Testamento. A aula de hoje vai ser reservada para a gente entender aquilo realmente que a gente leu, como que se deu esse entendimento do poder do Espírito Santo, e falaremos em outro momento, alguns dos pastores, pastor Lucas ou pastor Patrick, vai estar falando ao longo dessa série, sobre como que era o poder e a manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas o fato é que
nesse momento que a gente viu, que o pastor Patrick já trabalhou com os irmãos, do versículo 1 até o versículo 4, sobre a descida do Espírito Santo, que houve um momento ali do batismo do Espírito Santo. E, para nós reformados, essa questão às vezes pode ser uma pedra no nosso sapato, porque muitas denominações, de viés até mesmo pentecostal, para ser mais exato, creem que a salvação ela acontece no momento, mas o batismo com o Espírito Santo é um dom estabelecido posteriormente. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina, porque se fosse assim, nós não seríamos salvos pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia entraria em contradição quanto à ordem da salvação. E como é que nós explicamos isso? Bom, de fato, o batismo com o Espírito Santo, ele conduz, ele dá dons ali. A gente vê que nesse primeiro momento, a gente vê uma clara evidência do dom de línguas, correto? A gente vê aqui. A gente vê que existiu, sim, de fato, uma manifestação ali evidente e comum no meio da igreja que estava ali reunida, cerca de 120 mil pessoas, não, 120 pessoas, que estavam esperando pela promessa do Senhor Jesus, que o Consolador viria. Lá em Atos, capítulo 1, nos versículos 4 e 5, Jesus ele fala o seguinte: comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Como disse o nosso irmão Daniel, passaram-se algumas semanas da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Jesus ficou cerca de 40 dias até ser assunto aos céus, e no dia de Pentecostes, que era uma das festas judaicas, das principais festas judaicas naquela época, ainda hoje também para os judeus, era um período de 50 dias depois da festa da Páscoa. Por isso que o termo Pentecostes diz respeito a 5, penta, que diz respeito a 50 dias depois da Páscoa, que eram 7 semanas, 49 dias, mais um dia, o próximo dia. Isso a gente vê lá em Levítico, como Deus institui suas festas judaicas e tudo mais, que Pentecostes também pode ser, ou tem outro nome, como a festa das colheitas, que era também referente aos 50, referente a essa propositividade pós a Páscoa, que tinha a festa dos pães asmos, tinha a festa ali da Páscoa propriamente dita. Então, Jesus ele tinha dado essa promessa, que eles deveriam, os discípulos, os apóstolos ali, deveriam ficar em Jerusalém, enquanto eles esperavam a promessa do Pai. A gente vê aqui nesses versículos de 4 a 5, uma presença num discurso da Trindade. Era uma promessa do Pai. Jesus estava falando que era uma promessa do Pai e que viria o Espírito Santo que era a promessa de que João Batista estava falando lá em Mateus 3, capítulo 3, Mateus capítulo 3, versículo 11. E olha só que curioso, meus queridos. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus capítulo 3, versículo 11. Que fala a respeito do testemunho do Senhor Jesus, de João acerca do Senhor Jesus, né? A palavra de Deus fala assim, Mateus capítulo 3, versículo 11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele nos batizará com espírito e com fogo. E o texto ele continua, né? A sua pá, ele a tem na sua mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Esse trecho solto, o versículo 11 solto, com uma má aplicação do que a gente vê ali no início do capítulo 2, quando o poder do Espírito Santo se manifesta por um vento impetuoso. Nós vemos aqui que o Espírito Santo ele se manifestou através de um vento impetuoso, e também apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Essa palavra como é importante, faz muito sentido a gente entender isso, porque essa conjunção como, ela tem como propósito tentar explicar que não dá para explicar. Quando a gente vê Apocalipse, por exemplo, a gente vê que o apóstolo João, ele utiliza muito dessa conjunção.
ele vai tentando descrever as suas visões, e ele vai usando essa palavra como se fosse essa coisa, como se fosse um escorpião que tivesse cara de leão e tudo mais. Eram tentativas de explicar aquilo que ele não estava conseguindo explicar. Então, o relato de Lucas, que é o autor do livro de Atos, a gente pode até dizer que Atos é como se fosse uma segunda parte do Evangelho, como se fosse um livro só, fosse o volume 1 do livro de Lucas, fosse o Evangelho segundo Lucas, e a parte 2, volume 2, seria o livro de Atos, onde Lucas escreve a uma pessoa chamada Teófilo. A gente não sabe se esse Teófilo ele era uma pessoa que realmente existia, se era um interlocutor, porque ele precisava, na época, né, que os livros do Novo Testamento foram escritos, era um período de perseguição da igreja, então provavelmente poderia ser um tipo de código para que aquilo ali não fosse interceptado e chegasse a alguém de fato. Talvez Lucas tenha escrito com essa intencionalidade, a gente não sabe, mas o fato é que Lucas ele está relatando aquilo que ele vem ouvir depois, porque no relato de Atos a gente vê que Lucas, muito provavelmente, por causa da mudança de linguagem, a gente provavelmente entende que pode ser que Lucas tenha se convertido numa das viagens missionárias, lá por volta, ali no capítulo 16, porque a linguagem que Lucas usa a partir do capítulo 16 é na primeira pessoa do plural. Ele começa a falar, estávamos no navio indo para tal região, tal lugar. Nós vemos isso, e até aqui a gente não está vendo isso. Então Lucas, até esse momento, ele tinha ouvido falar sobre os acontecimentos que ele estava ali, né? E como nós vamos ver nesse texto, muitos dos relatos de Lucas eram o pessoal daquela mesma região, as pessoas simples dos galileus, provavelmente, alguns dos discípulos ali de Jesus, os 12, eram galileus, e eram pessoas simples, pessoas que não tinham muita instrução, eram pessoas que do interior de Israel, né? A região de Israel, mais ao sul ficava a região da Judéia, onde era o povo judeu ia ali para celebrar as festas e tudo mais, e mais ao norte ficavam os galileus. Os galileus eles tinham mais contatos com os povos gentios, os povos que não conheciam o Senhor e não tinham tanta instrução na palavra, né? Eram pessoas que também eram descendentes do povo que retornou dos cativeiros assírios, babilônicos e tudo mais. Então a gente vê que sim, a gente vê nesse primeiro momento que o Espírito Santo chegou ali de uma forma intencional. A gente precisa entender que Atos ele é um livro de transição na história da igreja. Ele é um livro histórico. Ele carrega doutrina. Pode ser que os irmãos ouçam muitas vezes que livros históricos não dá para fazer doutrina. Eu discordo completamente disso. A gente vê claramente vários sermões, vários discursos de pessoas, de homens de Deus, sendo edificantes aqui, falando sobre verdades eternas. A gente vê muitos sermões aqui. A gente vê, claro, depois, na próxima aula sobre o assunto do Espírito Santo, a gente vai ver o discurso de Pedro a respeito do texto que estamos estudando essa manhã. Mas a gente vê vários discursos, como o do diácono Estevão, que é o maior que tem aqui no livro de Atos. Então, sim, é um livro extremamente doutrinário, que fala sobre os feitos do Senhor do Antigo Testamento até aquele momento da história e que continuará a fazer. Então, Atos, sim, é um livro de transição, onde a igreja ela precisava viver por aquilo, para que se cumprisse a vinda do Senhor Jesus e cumprisse aquelas promessas imediatas e a posterior, né? Então a gente precisa entender que Atos ele tem essa característica de livro histórico, mas que suas verdades continuam valendo para hoje. Nesse momento, os 120 que estavam esperando pela promessa do Senhor Jesus, num cenáculo, que era um espaço pequeno, onde geralmente era um lugar de refeição, ou até mesmo um dormitório para algum hóspede e tudo mais, 120 pessoas estavam naquele lugar. Eles estavam esperando pela vinda do Espírito Santo, eles são batizados pelo poder do Espírito Santo e eles começam a falar maravilhas. No versículo 4 ele conclui assim, do capítulo 2. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. É importante falar isso, porque hoje, diante de tantas doutrinas diluídas no nosso contexto, principalmente na igreja brasileira, muitas vezes nós somos educados e até mesmo entendemos que o poder do Espírito Santo que habita em nós, digamos que algum dos irmãos exerça algum dos dons do Espírito Santo, que a gente vai ver
mais à frente quais são esses dons, lá em Romanos 12, 1 Coríntios de 12 a 14, a gente vai ver quais são esses dons, dentre outros textos, mas a gente pode achar que nós somos detentores do poder do Espírito Santo. São dons do Espírito Santo. Não são os dons do Narciso, não são os dons do presbítero Paulo, não são dons de ninguém, são dons do Espírito Santo, conforme o segundo o Espírito nos concede. E assim que é ao longo de o que Paulo vai ensinar sobre os dons em suas cartas. É dessa forma. Então tinha uma intencionalidade aqui, tinha um propósito aqui. Lembram quando eu falei no início que o mundo estava preparado para a vinda do Messias? Aqui não está obstante disso. O dia de Pentecostes era uma das festas em que os judeus, né? É importante que no versículo 5 a gente está bem ciente de quais judeus o escritor aqui, Lucas, no caso, está falando, né? Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Esses homens piedosos, a gente entende que não são qualquer judeus, porque está ali, o texto deixa muito claro que eram judeus, que eram homens piedosos judeus, que eram pessoas que estavam ali, que eram devotos, pessoas devotas, que iam para Jerusalém pelo menos 3 vezes ao ano para comemorar as festas, principalmente a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos, que eram festas muito propositivas na história de Israel, que tinham uma intencionalidade, que tinham como propósito oferecer sacrifícios ao Senhor quanto àquilo, e as maravilhas do Senhor que esses homens judeus estavam prestes a ouvir eram referente àquilo que Jesus fez na cruz, ao sacrifício de Jesus na cruz, sobre tudo aquilo que havia sido prometido no Antigo Testamento, pelo mesmo motivo pelo qual esses judeus piedosos estavam vivendo suas vidas e estavam devotando ao Senhor ali naquele momento. Tinham uma intencionalidade. Esses homens vinham de todas as partes do mundo conhecido. Lucas, obviamente, ele usa aqui uma expressão como se a gente fosse trazer para o nosso palavreado hoje, como se ele estivesse falando, olha, veio todo mundo, veio geral veio. Ele fala que vindos de todas as nações debaixo do céu. Obviamente, não vieram judeus da América, não vieram judeus da Austrália, obviamente. É uma tentativa de explicar aqui do tamanho que eram esses judeus. Esses judeus, eles estavam nesses lugares, ali a gente vê a descrição ali de quais lugares eles vieram, ali nos versículos 9 e 11, que eles estavam espalhados por causa dos cativeiros ao longo da história de Israel. Eles se espalharam, eles foram para vários lugares do mundo. Isso era como consequência da desobediência do povo de Deus no início da história de Israel. E nós vemos, sim, que existia uma intencionalidade com o mundo, com as rotas comerciais todas bem estabelecidas pelo Império Romano, com a língua comum, que era o grego da época, e com judeus que estavam em todos os lugares do mundo, que viriam para aquele momento e que depois voltariam para suas casas. Olha a intencionalidade do Senhor Jesus, quando ele promete isso lá em Atos 1:8, que é um texto muito conhecido pelos irmãos. Quando perguntam para Jesus, ali no versículo 6, então os que estavam reunidos, que lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. A gente vê que isso, para os 12 ali, para os apóstolos que ouviram, que andaram com o Senhor Jesus, isso começou a partir do capítulo 8, quando começou a ter uma perseguição mais intensa dos judeus mesmo, em perseguir os cristãos daquela região. Eles estavam todos concentrados em Jerusalém até o final do capítulo 7, logo após a morte de Estevão. Depois, mais adiante, no capítulo 12, a gente vê a morte do apóstolo Tiago, e a gente começa a ver que essa perseguição foi o gatilho que o Senhor usou na sua providência para que o mundo fosse conhecendo. Mas olha só que curioso, queridos, a igreja de Roma é uma igreja que a gente não sabe quem plantou.
Na teologia, a gente pode sim fazer algumas especulações, desde que isso não confronte verdades que a palavra de Deus trata como verdades. Nós podemos sim deduzir algumas coisas, colocar inferências, desde que isso não comprometa a veracidade e a autoridade das Escrituras. A gente pode meditar, a gente não pode pregar sobre isso, falar como se fosse uma verdade autoritativa do Senhor. Mas pensem comigo, a gente não sabe quem plantou a igreja de Roma. A gente vê que nesse relato existiram judeus, que no versículo 10 fala em romanos que residem aqui. Vieram pessoas ali que também estavam fazendo parte do Império Romano, estavam da Frígia, da Panfilha, regiões da Líbia, de Cirene, de todos os lugares do mundo onde existiam polos romanos, onde existiam polos, cidades muito essenciais para o Império Romano. E existia uma rota de navegação, melhor dizendo, muito bem estabelecida. Então era muito fácil esses judeus que estavam ali, que vieram de todos os lugares do mundo, voltarem para suas terras e, sim, com certeza, começarem a plantarem as suas comunidades judaicas, as suas comunidades cristãs, melhor dizendo. Porque os judeus estavam nesses lugares, eles tinham conhecimento da palavra de Deus e eles ouviram a respeito das maravilhas do Senhor, como nós vemos nesse relato aqui, e como nós veremos na próxima aula com a pregação de Pedro, que no final existe uma conversão de 3.000 pessoas. De 120 sobe para um percentual muito alto, 3.000 pessoas. Isso é muita gente, é muita gente. E nós podemos entender que o poder do Espírito Santo, nisso, a sua providência, a sua intencionalidade, ela não acontece de uma hora para outra. Porque não está no nosso poder, não estava no poder dos apóstolos, daqueles 120 que estavam esperando ali naquele momento. Mas a gente pode entender, sim, que o Espírito Santo, na sua proposição, como cumprimento das promessas do Senhor, aquele era um momento oportuno para que aqueles judeus que estavam espalhados no mundo agora ouvissem o Evangelho e levassem a palavra de Deus para o mundo. Porque isso também está condizente com aquilo que Jesus fala aqui no versículo 8 de Atos 1. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Para os apóstolos, isso seria progressivo. Seria, ao longo do livro de Atos, a gente vê a expansão dessa propagação do Evangelho. Mas, a primeiro modo, nós vemos, sim, com certeza, a gente pode dizer que esses judeus eles voltaram para suas casas e falaram do Senhor. Eles estavam ali por um momento. O verbo ali no versículo 5, eles estavam habitando em Jerusalém, mas eles vieram de outros lugares do mundo. Eles estavam ali de hospedagem, para que eles, no momento oportuno, as festas não duravam um dia, duravam cerca de uma semana. Então, eles precisavam estar ali. Né? Às vezes não compensava fazer uma viagem para a Páscoa, que demorava dias, semanas, talvez até meses, e voltar para depois 50 dias ter que estar em Jerusalém de novo. Então, provavelmente, muitos desses judeus já ficavam ali da festa da Páscoa, já ficavam os 50 dias ali esperando para comemorar a próxima festa, que seria o Pentecostes. Então, eles estavam habitando ali, mas teria algum momento que eles voltariam para suas terras. E com isso, quando eles ouviram a mensagem do Evangelho, eles voltaram falando daquilo que realmente, do propósito, do real sentido cumprido ali, pelo motivo que eles foram ali sacrificar o Senhor na festa de Pentecostes, na Páscoa anteriormente. Alguma pergunta que os irmãos tenham, pode levantar as mãos, se alguns dos irmãos tiverem alguma dúvida, vocês estão aí pela internet também. Então, nós vemos aqui, olha só que interessante, a gente percebe que lá no versículo 13 de Atos, 1, a gente vê que os discípulos eles estavam num cenáculo, né, com outros 120, né, eles fizeram a eleição ali depois ali de Matias para substituir substituir Judas ali, e enquanto isso eles estavam esperando, eles estavam orando, né, eles estavam sendo orientados pelo poder do Espírito Santo naquele momento ainda, de uma forma não tão visível, né, não uma forma que se cumpria tudo ali naquele momento, né, que eles estavam prestes a experimentar, a viver, a vivenciar. E a gente vê depois que foi se reunindo uma multidão. Olha só que interessante, né? Perceba que existe aqui uma multidão e que eles ouvem uma voz.
aqueles 120, eles estavam batizados pelo Espírito Santo, e aquilo foi trazido como, a primeiro momento, uma evidência ali daquele poder, que eles estavam falando em línguas, e não eram qualquer línguas, não é, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, não era chupa-bala house, mas era línguas humanas. Línguas humanas. Nós sabemos disso, e o texto ele é muito claro que são línguas humanas. A gente percebe que existe uma grande voz, houve uma multidão que ouvia aquela voz, aquele clamor, e afluiu uma multidão. É importante esse verbo, afluiu. Né? O verbo afluiu. Como que essa multidão foi ouvindo? Como que essa multidão foi falando? Foi percebendo isso? A gente sabe que cerca de 3.000 pessoas se converteram. Muito provavelmente tinha mais gente lá. Porque a gente vê no final do versículo 13 de Atos 2, que tinham pessoas que estavam zombando, que provavelmente não se converteram, não entenderam o que estava acontecendo. A gente não sabe quantas pessoas ao todo tem, mas a gente sabe que no mínimo tinham 3.000 pessoas. E num cenáculo não caberia isso, não caberia essa quantidade de gente. Então o que nos dá a entender é que muito provavelmente o único lugar de fato que cabia, que comportava todo esse povo, toda essa multidão, cerca de 3.000 pessoas, era o templo, onde as pessoas iam lá, eram ministradas pelo Senhor, faziam seus sacrifícios e todos os ritos cerimoniais que tinham, mas era o único lugar que comportava toda essa gente. O que nos dá a entender é que, muito provavelmente, esses 120, eles saíram desse cenáculo e eles foram indo em direção ao templo, falando do Senhor, e isso foi chamando a atenção das pessoas que estavam ali, dos judeus que estavam ali, ouvindo aquelas grandes maravilhas do Senhor. É interessante isso, mas o fato não é o porquê, o que aquelas pessoas estavam falando, mas do porquê aquelas pessoas estavam falando. Era isso que chamou a atenção daquelas pessoas. Porque, convenhamos, a gente vê que existe no versículo 7, a gente vê que esses mesmos judeus, né, os judeus que estavam ali, eles ficaram atônitos, eles se admiravam. E por que eles se admiravam? E ali, na fala deles, ali daqueles que estavam ouvindo nos judeus, que vieram do mundo inteiro, na fala deles, mostra o motivo da sua admiração. Eles falam assim, vede, não são porventura galileus como estes que aí estão falando? Por que existiu essa ênfase nos galileus? Bom, a gente sabe que ao longo dos evangelhos nós percebemos isso. Lá nos livros de 1ª e 2ª Reis, nós percebemos o início da história do porquê que os judeus eles tinham essa admiração, e essa admiração era uma admiração de desprezo, de preconceito, de desdém, porque os judeus eles tinham essa compreensão de que somente os judeus, aquele remanescente que permaneceu fiel, ali depois do cativeiro, dos cativeiros que o povo de Deus passou, somente os judeus continuaram ali, restabeleceram o templo, mas todo o resto, o reino do norte, da antiga Israel, tinha se diluído, tinha se misturado com os povos gentios de outras regiões, muitos tinham ficado nos lugares onde eles foram cativos, na Síria, na Babilônia, eles ficaram nesses lugares. Né, na Assíria também. Então, quando eles voltaram muito misturados, voltaram misturando até mesmo a própria religião, adorando ao Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, mas adorando outros deuses, ou seja, colocando o verdadeiro Deus como se fosse só mais um Deus. Existia esse preconceito da parte dos judeus que faziam questão de manter os seus ritos cerimoniais, tudo certinho, e a gente vê até mesmo diálogos dos fariseus que colocavam um jugo muito forte sobre o povo, e até mesmo Jesus falando com esses fariseus e contando parábolas como a do bom samaritano, onde existia uma intencionalidade do Senhor Jesus de falar, de colocar um samaritano como alguém que estava ali cuidando de um judeu. Existia ali, e o texto bíblico é muito claro em Lucas, porque os judeus não se davam. Os judeus e samaritanos não se davam. João também vai estar falando ali, o texto é muito claro, que quando João relata ali o encontro de Jesus com a mulher samaritana, texto este que o pastor Tiago pregou no último domingo, o texto é muito claro.
judeus e samaritanos não se davam. Existia um preconceito cultural, existia um preconceito até mesmo ético e moral sobre eles. E galileus, eles estavam mais a norte. Eles estavam a norte, era a região onde Jesus tinha nascido. Era onde Jesus tinha começado o seu ministério. Era uma região muito interiorana de Israel, por assim dizer, onde as pessoas tinham pouca instrução. Nós sabemos que quando Jesus ele escolhe Pedro, que era um galileu, Pedro ele era um pescador. Ele era um pescador, uma profissão muito simples naquela época, daquela região. Dentre outros que estavam ali, João, Tiago também tinham o seu negócio ali, também de pescaria. Então nós vemos que os judeus, eles se consideravam muito superiores, muito letrados, muito acima da média. Esse é um termo muito comum. Eu já ouvi crente falando que eu sou um crente acima da média. E quantas vezes nós não nos achamos assim? Porque muitas vezes nós vamos no domingo à noite, nós levamos a nossa família, todos da minha casa são crentes. Putz, coitadinho daquele que está ali, daquele irmãozinho ali que tem a sua família, que tem alguém que é viciado em drogas. Nossa, Deus, que bom que eu não sou ele. Como disse o fariseu, que bom que eu não sou um publicano. Quantas vezes nós temos essa postura de nos acharmos superiores, porque nós recebemos algo que nós consideramos mais do que aquilo. Nós estamos vendo que é o Espírito Santo que concedia conforme ele lhe aprovia ali, né, conforme ele concedia o dom de línguas, e ali não existia nenhuma distinção. A gente não sabe o que Lucas não deixa claro aqui, o que levou esses judeus piedosos, né, que estavam ali exercendo um certo tipo de preconceito nesse momento. Eram piedosos por causa do seu status social, né? Era um jeito comum de se falar ali, né? De se identificar. A gente não vê no relato de Lucas o que levou esses judeus a identificarem aquele povo ali como galileus. Com certeza não tinha só galileus ali, né? Mas muito provavelmente o apóstolo Pedro estava se destacando. A gente vê depois no versículo 14 que Pedro ele se levanta com os 11. Já no início do versículo 14, melhor dizendo, que existia ali uma certa proeminência, um certo sinal ali de quem estava à frente disso. Nós vemos ali que existia uma distinção que fizeram com que essas pessoas, os judeus piedosos, vissem e falassem: nossa, mas essa gente aqui não são galileus? Todos esses que estão aí falando. E o que deixou também atônitos ali no versículo 8, é que, também como parte dessa fala, é como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna. As línguas comumente ali entre os judeus, de um modo geral, principalmente desses judeus piedosos, nós vimos que eles muitos sabiam o aramaico, né, porque eles foram na dispersão por causa do cativeiro babilônico, eles aprenderam a cultura desses povos onde eles estavam, eles conversavam, até mesmo eles trocavam seus nomes. A gente vê o exemplo de Daniel, seus amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abednego são os nomes babilônicos dos amigos de Daniel. Nós vimos essa mudança de cultura, porque era um jeito também de acabar com uma cultura da época. Era muito comum isso. Vamos trazer a nossa cultura para o povo deles e deixar eles lá para que eles se confundam e aquilo ali se perca. Então, o aramaico foi uma das línguas que foram trazidas ali para o povo, quando o pessoal resolveu voltar das regiões onde eles foram cativos, eles resolveram ali continuar falando aquelas línguas. Dos povos que eles vieram. O aramaico era a principal língua. A gente vê que o relato do Novo Testamento, ele é todo em grego. Originalmente ele é todo em grego, mas possivelmente, muito provavelmente, e a gente pode dizer com quase 100% de certeza que praticamente todas as falas todos os diálogos que a gente vê nos evangelhos eram em aramaico, que era a língua popular, era a língua comum dos judeus ali. O relato que nós temos ali em grego era dos próprios escritores ali, que depois da igreja já está estabelecida no mundo e tudo mais, precisava levantar um cânon, e a língua comum era o grego.
né? Como eu falei aqui, a língua comum era o grego, né? Muito provavelmente esses judeus piedosos, eles conheciam o grego, porque era uma língua comercial, era uma língua que eles precisavam conversar, por exemplo, com o capitão de um barco que eles precisavam se deslocar, ou até mesmo um transporte por terra, eles precisavam conversar. Era a língua comum, era a língua que todo mundo sabia conversar e conseguia tratar negócios. E também existiam seus dialetos locais, como nós vemos aqui dos versículos 9 a 11, que é muito bem listado, né? Alguma pergunta que os irmãos tenham, alguma coisa que vocês queiram falar, alguma dúvida? Temos alguma pergunta no YouTube? Não? Posso continuar? Tem uma pergunta? Não? Então tá, vamos continuar então. E olha só que interessante, os versículos de 9 a 11. A gente não sabe, né, a ordem que Lucas ele estipula aqui, a gente não sabe qual que foi a sua intencionalidade, é uma incógnita, né, ou como Lucas ele trabalhou em falar em cada uma desses relatos, cada um desses povos, né, melhor dizendo, regiões, né. A gente vê aqui que tem partos, medos, elamitas, os da Mesopotâmia, o da Judéia, que é aquela região onde eles estavam, da Capadócia, do Ponto e Ásia, que eram regiões da Turquia ali, a atual Turquia, né, da Frígia, Panfilha, do Egito, né, regiões da Líbia, das imediações de Cirene e romanos que ali residiam, né? Tanto judeus como prosélitos, né? Prosélitos, para quem não está familiarizado com esse termo, eram gentios que se convertiam ao judaísmo. Esses eram os prosélitos. Eles eram judeus, tinham as suas práticas judaicas, mas em algum momento eles não eram judeus, eles eram gentios, que se converteram, foram circuncidados e colocaram ali e deram sacrifícios ao Senhor e viviam como judeu. E também, ali também, depois de judeus, a gente vê cretenses e arábios, que eram povos bem distantes um do outro, bem opostos. A gente não sabe qual que é a intenção de Lucas aqui em pontuar essas coisas, em colocar essa ordem de regiões do mundo conhecido ali. Mas pouco importa. O ponto dele é que o mundo estava ali e que ouviu o evangelho em sua própria língua. E é por isso que é tão importante, meus irmãos, nós nos fazermos comunicáveis. A gente pode usar muitas palavras bonitas, parecem ser eloquentes, na hora da gente até mesmo comunicar com outras pessoas e tudo mais, mas se isso não tiver uma intenção, se isso não for comunicável, isso não faz sentido nenhum. Vamos pensar que a gente está bêbado, vamos zombar da gente, como a gente viu aqui. Por isso que o evangelho ele precisa e ele é transmitido de uma forma clara. É por isso que o evangelho ele é revelado. Ele é revelado, ele não é entendido de uma forma natural, ele é revelado, porque o Senhor, no seu imenso amor, na sua imensa soberania, nos concede dons através do Espírito Santo para que nós possamos compreender e propagar e viver como igreja de uma forma simples, de uma forma compreensível, de uma forma que seja intencional nas nossas vidas. Não apenas nas nossas vidas, mas daqueles que ainda viriam a crer. Nós precisamos, sim, com certeza, nos fazer comunicáveis. Não importa para quem nós vamos estar falando. A palavra de Deus, Romanos 3, fala que todos os homens, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos se fizeram inúteis. E é por isso que todos precisam ouvir da palavra de Deus. Hoje nós vivemos num mundo onde nós temos várias versões da Bíblia, em várias línguas, até mesmo em braille, em linguagens de sinais, a gente tem até mesmo em PDF, em versão impressa, nós temos em versão que dá para você clicar na palavra ali do grego, ali no hebraico, a gente tem as originais, nós temos os textos originais, para a gente ir lá consultar, fazer uma exegese, e só um parênteses aqui, fazendo uma propaganda, irmãos, façam um seminário, isso não é só para quem quer ser pastor não, é para quem quer ser presbítero, é para quem quer ser diácono, para quem quer servir na igreja. Nosso irmão Daniel hoje aqui é o nosso futuro diácono, já fez também uma parte de seminário ali, conheci ele no seminário. A palavra de Deus é para todos. Isso não nos é revelado por carne nem por sangue, como o evangelista João nos fala, mas pelo Espírito de Deus. É esse mesmo Espírito que concede dons mas que principalmente, em primeiro lugar, como foco principal, nos traz a salvação. A evidência aqui do dom de línguas, ele não é o foco principal. O foco principal é que aqueles
homens e mulheres, judeus piedosos que vieram de todo o mundo, estavam ouvindo as maravilhas do Senhor na sua própria língua. E aquilo admirava, quando o nosso irmão Daniel, por isso que eu falei para vocês, irmãos, nosso irmão Daniel deu a aula hoje de manhã sem saber. Deus usa aqueles que não são para que sejam. Deus usou Moisés, que tinha a língua presa, que falava farofa, e era uma complicação demais para falar farofa. Não conseguia falar farofa. Deus usou ele para que ele fosse boca de Deus, para que libertasse uma multidão de mais de 3 milhões de pessoas, para que fossem libertos, fossem conduzidos pela sua palavra, como o texto dessa manhã que nos foi conduzido. Se não tiver o Senhor, eu não quero ir, não vale a pena ir. Quando nós lemos, por exemplo, Apocalipse 12, eu ouso dizer que Apocalipse 12, ele sintetiza muito a igreja triunfante, onde Satanás ele tenta destruir o descendente da mulher, e essa mulher está vagando pelo deserto, e essa mulher tem esse descendente, e que depois o Senhor dá asas para essa mulher sobreviver no deserto, sustentando, e o Satanás agora, porque não conseguiu destruir o descendente da mulher, ataca a mulher que é a igreja, que é a interpretação para a mulher em Apocalipse é a igreja. Nós podemos saber que nós estamos sim no deserto, passando por lutas, passando por muitas dificuldades, muitas vezes, passando por coisas boas, Satanás a todo momento querendo nos hostilizar e nos matar se conseguir, mas a gente pode viver tranquilo, porque é o Espírito Santo que começou a boa obra em nossas vidas, que vai concluir a boa obra que foi iniciada, e nós podemos viver nessa promessa. Se nossa vida acabar agora, nós podemos dizer que é o Espírito Santo que nos guia. Como começou nessa vida, a gente vê no início desse momento da igreja institucionalizada de fato na história. Nós podemos ver que isso continua até hoje. É esse mesmo Espírito Santo que estava falando dos feitos do Senhor, para aquelas pessoas, por causa dessa certeza da salvação, que é o Espírito Santo quem nos concede, de homens e mulheres que são salvos todos os dias através do poder do Espírito Santo. É que nós podemos viver em paz. É importante a gente falar aqui que esses dons de línguas, nós podemos, sim, fazer uma distinção, com certeza, mas a gente pode seguir o mesmo padrão, quando Paulo, por exemplo, vai falar lá em 1 Coríntios 14, sobre os dons de línguas. Lá a gente vê 1 Coríntios 14 sobre uma questão mais de vida de igreja, de oração, e aqui nós vemos um contexto de pregação. Nós vemos que Paulo, melhor dizendo, não, o apóstolo Pedro, logo em seguida ele prega. A gente vê aqui que as pessoas estavam profetizando, falando maravilhas a respeito das obras do Senhor. E nós entendemos sim que esse é o mesmo padrão, que as línguas elas precisam ser compreensíveis. Existe uma intencionalidade do evangelista Lucas, está falando aqui sobre de onde vieram essas regiões. Não apenas de falar que o mundo, principalmente que o mundo agora ouviu do Evangelho, mas que também existe um padrão para esse dom de línguas acontecer conforme o Espírito concede. O Espírito Santo a gente sabe, a gente lendo ali em 1 Coríntios e em Romanos, a gente sabe que é conforme o Espírito Santo capacita cada um, que ele vai usando os dons espirituais na igreja. E nesse primeiro momento, era necessário que o Espírito Santo agisse dessa forma. Muitos se perguntam, por que hoje nós não vemos, por exemplo, Pedro aqui, depois, passando com a sombra por cima de um coxo, esse coxo voltar a andar? Pedro falando com autoridade no nome do Senhor Jesus, levanta e anda, e o outro coxo anda. Por que a gente não vê isso acontecendo? Existe uma intencionalidade, meus queridos, aqui no relato histórico de Atos, onde a igreja precisava ser instituída como confirmação das promessas de Deus no Antigo Testamento. O apóstolo Pedro, no seu sermão, a gente vai ver isso nas próximas aulas, se Deus assim permitir, ele explica que isso é o cumprimento do que o profeta Joel tinha falado, que o Espírito Santo se derramaria sobre toda a carne, onde jovens e velhos profetizariam sobre, falariam do Senhor, sonhariam as coisas do Senhor. Era um cumprimento das promessas, era um consolo, era exatamente aquilo que o Senhor Jesus tinha prometido, que o Consolador viria, que o Espírito Santo viria. Lá em João 14,
João 14, 26, o texto bíblico nos diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele aplica a salvação que o Senhor Deus, na Trindade, já fez e já consumou na eternidade. E que nos momentos oportunos da história foi fazendo isso de forma progressiva. E nesse relato de Atos 2 nós estamos vendo de uma forma veemente e concreta do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, meus irmãos, não se limita a gente ver alguém sendo curado. O Espírito Santo não se limita se nós falamos línguas ou não. O Espírito Santo, ele é eficaz para nos trazer, para resolver o nosso principal problema, o pecado. Nós somos pecadores, precisamos e carecemos da graça do Senhor Jesus, porque em nós não existe boas obras. Nós sabemos que é o Espírito Santo quem aplica a salvação. Existe um termo na teologia que a gente chama de economia da Trindade. Não é a Trindade fazendo conta, fazendo as despesas do céu. Não é isso. A economia da Trindade é uma tentativa de explicar quais são os atos do Senhor na Trindade. Deus Pai, basicamente, resumindo aqui para os irmãos, a gente entende que Deus Pai, ele é o autor da salvação, Deus Filho é o consumador da salvação e Deus Espírito Santo é quem aplica essa salvação. Existe um trabalho completo e conjunto ali, onde não existe, novamente, não existe uma hierarquia, não existe uma distinção de poder, não existe uma diferenciação de como Deus se manifesta e aplica e faz as coisas ao longo da história, embora haja uma distinção entre as três pessoas da Trindade. Isso é um mistério. Como isso funciona, ninguém sabe, só Deus. É interessante, existe uma lenda a respeito de Agostinho de Hipona, que foi um exímio teólogo que nos ofereceu muita base teológica, muita coisa boa, para que hoje nós vivamos o presbiterianismo, né? Nós somos descendentes de João Calvino, né? Na questão da teologia, nós temos uma doutrina confessional reformada, e essa doutrina reformada, ela veio muito dos ensinos de Agostinho de Hipona. E essa lenda diz que certa vez Agostinho estava andando pela praia e ele viu um menino fazendo um buraco na areia e ele estava pegando água. Obrigado, presbítero. Ele estava pegando um balde de água e enchendo aquele buraco com a água do mar. E Agostinho ficou assim, perplexo com o que estava acontecendo, perguntou para o menino o que ele estava tentando fazer. Ele falou: eu quero colocar toda a água do mar aqui. Aí o Agostinho falou: não, mas isso é impossível. O menino é bem interessante. Ele fala o seguinte: é mais fácil colocar toda a água do mar nesse buraco do que explicar a Trindade. Como que funciona a Trindade? A gente não sabe. A gente não sabe como que Deus opera. A gente sabe que Ele opera. Isso, e está tudo bem. A gente não precisa saber. Aqueles galileus ali, aqueles 120 que estavam ali, melhor dizendo, eles não precisavam saber o porquê aquilo estava acontecendo. Mas aquilo que consolava o coração deles naquele momento, porque eles seriam testemunhas, e naquele momento da igreja primitiva, a palavra testemunha quer dizer mártir, é martíria no grego, ele quer dizer mártir. Esse poder é atrelado com aquela perseguição que eles estavam querendo, que eles sofreriam daqui a alguns anos, nos próximos anos, nos próximos séculos. É esse mesmo poder que nos faz testemunhas, deve nos fazer mártires hoje, sofrendo, se for necessário, por nós amarmos nosso Senhor, seja por morte, seja por perseguição, seja por afronta, por qualquer coisa. É esse mesmo poder que nos mantém consolados e firmes nas promessas do nosso Salvador. A manifestação de línguas, aquilo foi uma evidência, com uma intencionalidade, para que pessoas do mundo viessem a ouvir claramente as maravilhas do Senhor, o cumprimento daquilo que o Senhor estava falando. A gente não sabe o que foi falado, né? A gente só sabe que foi falado, foi compreendido, era algo compreensível, era algo que trazia também
algo muito coerente, muito coeso daquilo que, da propositividade que tinha ali, aqueles judeus estarem ali no momento de uma festa judaica importante, que tinha uma teologia por trás daquilo tudo e que tinha uma promessa por trás daquilo. E aquele preconceito, obviamente, fez com que esses judeus piedosos viessem a questionar, viessem a... Como assim esses caipiras, por assim dizer, estão falando em línguas que eles nem são letrados? Porque era muito difícil alguém que era do interior, assim como é hoje, né, também, por causa da desigualdade social que existe e tudo mais, as pessoas mais simples de instrução saberem uma outra língua. E aquilo, com certeza, gerou algo que chamou a atenção. Mas o que significa o fato de que esses galileus estarem falando em línguas humanas que nunca tiveram contato antes? O que diferencia? O que mostra? Isso mostra o poder do Espírito Santo na igreja, de como ele mantém a sua igreja, de como ele usa a sua igreja, de como ele usa quem quer para falar aquilo que ele quiser, para aquele que virá sem salvo, conforme nós lemos hoje no texto, de quem Deus prover misericórdia, de quem ele quiser conceder isso. Era um momento específico na história e não aconteceu por acaso. Nós vemos momentos assim para que nós tenhamos a compreensão também de como que Deus ele é soberano sobre tudo e sobre todos. O mesmo povo de Deus que estava ali espalhado no mundo agora, antes estava sendo escravizado no Egito, e Deus, de forma maravilhosa e miraculosa, mostrando o seu poder de forma sobrenatural, conduziu o povo de Israel, saindo do Egito, caminhando por 40 anos no deserto, até chegar na Terra Prometida. E não simplesmente caminhando, mas mostrando do seu poder, mostrando do seu amor, com a sua provisão, com o seu avivamento, fazendo com que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. E esse é a verdadeira conversão, esse é o verdadeiro poder do Espírito Santo. Meus irmãos, a gente não tem noção do tamanho do nosso pecado, nós não temos noção do que é de fato o pecado muitas vezes. Talvez nós tenhamos a falsa compreensão, ou melhor dizendo, a compreensão superficial de que o pecado é errar o alvo. Quantas vezes nós já ouvimos isso? Que o pecado no grego ou no hebraico significa errar o alvo. Não, pecado não é só isso. Pecado é simplesmente errar o alvo. Você acha que simplesmente Deus, Pai, moeria o seu filho na cruz porque a gente errou um alvo? Nosso pecado é uma afronta contra o Salvador. É uma afronta contra o nosso amado. E nós precisamos ter essa compreensão, porque nós não podemos negligenciar o poder do Espírito Santo que nos converte, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. Nós precisamos saber que o batismo com fogo, e isso vai ficar um assunto para uma próxima aula, só quero deixar um gostinho aqui para os irmãos, o batismo com fogo é sim a condenação. Nós lemos no versículo 12 uma analogia ali sobre a afirmação de João Batista, que Jesus ele vem batizando com espírito e com fogo. Existe uma analogia ali onde a palha ela é jogada no fogo inextinguível. A gente percebe isso e a clareza da força que é isso. Do caminho de perdição que nós estávamos indo e que o Senhor agora, provendo com o Espírito Santo ao longo da história, se faz habitar dentro de nós. A forma mais próxima de estar perto de uma pessoa é estar dentro dela. Não existe, é muito fácil, eu estou perto aqui do presbítero Paulo. O Espírito Santo, ele habita e ele está perto de nós, estamos todos perto aqui. Mas o Espírito Santo, ele muda de dentro para fora o nosso ser. Ele muda de dentro, ele transforma quem nós somos, porque o nosso pecado, ele não começa simplesmente num ato. O pecado de Adão e de Eva não estava simplesmente no ato de pegar da fruta e comer da fruta, que Deus falou que não deveria fazer isso. O pecado começou no coração. É esse o problema, o nosso problema é o nosso coração pecaminoso, que quer adorar outros deuses, e é esse Espírito Santo que vem e que nos mostra, nos lembra dos ensinamentos de Jesus e que nos conduz a uma vida de santificação, de santidade e justiça perante o Senhor todos os dias da nossa vida. Esse é o maior milagre que nós podemos perceber. O maior milagre que aconteceu em nossas vidas foi a gente ter se convertido. Eu lembro até hoje o pastor Tiago falando num dos seus sermões,
que vai ter no céu, quando a gente chegar no céu, a gente vai ter 3 surpresas. Uma que a gente vai ver quem a gente não esperava ver, a outra que a gente não vai ver quem a gente esperava ver, e a principal surpresa é que a gente vai estar lá. Então nós precisamos entender que não existe milagre maior, não existe obra, não existe avivamento maior do que trazer da morte à vida aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, mas o Senhor, na sua eterna bondade, no seu eterno amor, não apenas nos salva, mas comunica à sua igreja o Evangelho, a fim de que as pessoas venham a conhecer. E não apenas isso, providencia através do poder que também é do Espírito Santo, que paira sobre a face das águas, como a gente vê lá em Gênesis 1, 2, que continua providenciando e preservando as condições para que nós tenhamos vida, para que o mundo não colapse, para que não exista possibilidade até o momento em que o Senhor Jesus voltar, para que haja um fim de fato. É esse mesmo Espírito Santo que nos dá as condições para que nos fiquemos vivos, e enquanto isso, pregando e falando dos feitos do Senhor, das maravilhas do Senhor. Nós precisamos, sim, irmãos, viver uma vida de santidade. Deus ama o mundo, e nessa plenitude do tempo, em que se mostrou ali através no momento em que Jesus veio, a vinda de Cristo, a sua obra consumada no mundo, que já estava preparado para receber o Evangelho, nós devemos, sim, perceber que esse Evangelho se perpetua. A principal lição que nós temos aqui nesse texto de Atos 2 é que o Evangelho ele é eficaz. O Evangelho ele converte corações. O Evangelho ele não faz distinção. O Espírito Santo ele se mostra ser Deus porque ele tem o mesmo caráter de Deus Pai e Deus Filho, que não faz distinção de pessoas. Ele tem a mesma intencionalidade de converter corações pecaminosos, corações de pedra, e que agora são convertidos em carne, que eles são impressos às leis do Senhor, para que agora vivamos conforme Jesus quer que a gente viva. O Espírito Santo é Deus, pois o seu agir ocorre dessa forma, indistinta. O poder do Espírito Santo é dele e não nosso. Da mesma forma como Jesus testifica sobre o Pai, o Espírito Santo fala sobre o Filho. E quando o Espírito Santo fala sobre o Filho, uma pergunta deve, sim, coordenar os nossos passos. O que Jesus faria? O que Jesus faria? Como que nós temos andado? Nós temos andado como Jesus? Nós temos buscado na sua palavra. Jesus, ao conversar com os fariseus que estavam buscando salvação nas Escrituras, Jesus o confronta em certo momento, falando que se vocês realmente acreditassem o que Moisés estava falando, vocês acreditariam em mim. Nós, de fato, quando nós lemos a Bíblia, nós somos ministrados pelo poder do Espírito Santo que nos traz a iluminação. Nós, de fato, temos obedecido à voz de Jesus? Nós temos lembrado daquilo que Jesus tem feito em nós, fez por nós, do que Ele continua fazendo? Temos nos arrependido constantemente dos nossos pecados? Temos orado uns com os outros na nossa intimidade? Temos falado e propagado o Evangelho? Temos nos permitido também ser deixados usar pelo Espírito Santo onde quer que Ele quer nos colocar, conforme Ele capacita? Temos essa sensibilidade de buscar o Senhor? Devemos ter. Porque o Espírito Santo que agora habita em nós é um cumprimento daquilo que o povo de Deus lá no Antigo Testamento esperava. Quando Moisés recebe a ordem do Senhor de construir o tabernáculo, e ali o Espírito de Deus habitaria entre o povo, e depois quando nós vamos ver lá no Evangelho de João, quando fala que Deus ele tabernaculou com os homens, ele encarnou na pessoa de Jesus Cristo, como Messias, sendo o Salvador de tudo e todos, e que agora esse mesmo Jesus, que era o tabernáculo do Senhor, andando entre nós, falando aquilo que o Senhor fala, nos promete o Espírito Santo, que faz agora em nós tabernáculo, fazendo de nós templo do Espírito Santo. Olha só a progressão disso, olha só a intencionalidade, e muitas vezes nós não queremos ser esse templo do Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos seguir a nossa carnalidade. E nós devemos tomar o caminho totalmente ao contrário.
Nós devemos falar não para o pecado, nós devemos lutar contra o pecado. Nós não conseguimos lutar contra o pecado, mas graças ao bom Deus, temos o Espírito Santo que habita em nós e que nos dá a força para que nós continuemos a vencer o pecado todos os dias. Não desista, meus queridos, não desista. Continue firme nas promessas do Senhor Jesus. Olhe para Jesus, peça para que o Espírito Santo mostre para que o Jesus seja cada vez mais vivo em nós, porque a palavra de Deus nos garante que Cristo, já não somos nós quem vivemos, mas que Cristo vive em nós. Crentes do Senhor, verdadeiros crentes que amam a Deus, que vão pelo mundo e propagam o Evangelho. Amém? Alguma pergunta, irmãos, que vocês tenham? Nosso tempo está um pouco apertado, mas talvez tenham tempo para alguma pergunta. Alguma pergunta? Alguma pergunta no YouTube? Não? Não? Então, quero convidar o nosso presbítero Paulo a encerrar esse tempo com uma oração. Que Deus assim nos abençoe, irmãos. Que privilégio. Obrigado pela oportunidade de ministrar essa aula. Presbítero Paulo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usou o teu servo, irmão Narciso, ó Pai, para ministrar esta aula. E que realmente cada um de nós possa sair daqui, ó Pai, com mais de conhecimento naquilo que aprendemos nesta manhã. Obrigado porque o Senhor tem sido bom, nós temos orado. E o Senhor traz pessoas do nosso meio para ministrar a tua palavra e nos ensinar. Somos gratos por isso. Obrigado, e que possamos entender, e possamos ser avivados no Senhor, e possamos deixar que o Senhor realmente entre na nossa vida e no nosso coração, para podermos crescer no teu conhecimento e na tua graça. Nos dá um domingo abençoado e traz de volta cada um de nós, para que à noite estejamos aqui, continuando, Pai, tendo uma vida de louvor ao Senhor, que juntos possamos